Abra sua Bíblia, meus irmãos, no livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2, e depois nós vamos ler o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse, essa é a oração de Jonas: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsos, porque sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E o versículo 11 é uma resposta de Deus a Jonas, dizendo: não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Você pode se assentar. Esta é uma passagem bastante conhecida da Bíblia. As crianças na escola dominical sabem quem foi Jonas. Nós rotulamos Jonas como o profeta fujão, o profeta que foi engolido pela baleia. Mas a perspectiva de Deus sobre Jonas é de um homem chamado, um homem comissionado, um homem que ouve e atende à voz do seu Deus. É um homem no qual Deus confia tanto que chama ele para uma missão absolutamente difícil. Deus chama Jonas e diz: Jonas, eu preciso que você vá até a cidade de Nínive. E aqui estava o primeiro dissabor da missão. Jonas odiava a cidade de Nínive. E Deus diz: eu preciso que você leve uma mensagem até a cidade. E a mensagem que Jonas vai levar até aquela cidade não é agradável. E não se engane, meu irmão, não tem pregador, não tem pastor, não tem evangelista que goste de pregar mensagens desagradáveis. Todos nós que ocupamos esse altar, o nosso desejo é olhar para você e dizer: hoje Deus está enxugando as suas lágrimas, hoje Deus está abrindo as portas, hoje Deus está trazendo a bênção, hoje Deus vai te dar a vitória. É isso que a gente quer dizer. Mas a palavra não pertence a mim, a palavra não pertence ao profeta, a palavra pertence a Deus, a mensagem vem de Deus. E boa aos nossos ouvidos, ou desagradáveis aos nossos egos, quando a mensagem vem do céu, ela é como chuva, ela cai e não volta, sem fazer o efeito para qual ela foi destinada. Deus não chama Jonas para pregar esperança. Deus não chama Jonas para pregar o arrependimento. Deus não chama Jonas para pregar um talvez aconteça. Deus chama Jonas com uma mensagem: eu vou destruir a cidade de Nínive. Não é eu acho que eu vou, é eu vou. Avisa que eu vou destruir. E uma coisa sobre Deus, irmão, Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. E quando Deus fala, passa-se os céus, passa-se a terra, mas as palavras do Senhor permanecem firmes e inabaláveis para todo sempre. Deus destruiu Nínive, sim. 100 anos depois, Deus levanta um outro profeta chamado Naum.
E ele reprega as palavras de Jonas. E segundo historiadores, possivelmente a cidade foi engolida pelas águas. Porque sobre Nínive havia uma sentença: eu vou destruir. Mas irmão, tem uma coisa com Deus que é maravilhosa: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela não tem fim e se renova todas as manhãs, nunca acaba e está sempre se renovando. Oh, redundância maravilhosa! E se Deus determinou o fim da cidade, Jonas, lá no seu coração, sabia que havia uma chance para quem morava lá. Irmão, tem alguns fatos que nós nunca vamos conseguir mudar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A gente olha à nossa volta, vê caos, vê destruição, vê miséria, vê se cumprindo dia após dia o que foi proferido na palavra de Deus. Guerra, rumor de guerra, pai contra filho, filho contra pai, peste, terremoto. E a gente vê que tudo isso está numa descida sem freio, um carro desgovernado que a gente não consegue parar. O mundo está indo de mal a pior e vai ficar pior. Para o mundo não há esperança, mas para mim e para você, a esperança permanece viva e inabalável. Pastor Eliel fez uma oração muito interessante aqui. Na oração ele citou o nosso 7 de setembro, porque todo mundo preocupado, o que vai acontecer no dia 7 de setembro? E tem grupo que diz: eu vou defender o país contra o fascismo. E tem grupo que diz: eu vou defender o país contra o comunismo. E ninguém vai defender nada. Ninguém tem força para fazer nada, exceto eu e você, a igreja de Cristo. Porque se o mundo está sem esperança, a Bíblia é categórica ao dizer que, se o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, o povo que bate no peito e diz: eu sou povo de Deus, eu e você, se esse povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Tem um fim decretado, mas não precisa ser hoje. Quem faz a diferença no hoje é você, porque é você que invoca o nome do Senhor, é você que se arrepende, é você que atrai Deus para cenários de caos. E quando Deus chega num cenário de caos, irmão, tudo vira ordem. A tristeza vira alegria, a lágrima vira júbilo. Quem chorava começa a saltar, cantando e dizendo: grandes coisas fez o Senhor. E é por isso que a gente está alegre. Vai, Jonas, e diz que eu vou destruir a cidade. Jonas se lembrou que Nínive era a grande capital do Império Assírio. Nínive era famosa por pegar os seus prisioneiros, os seus inimigos, as pessoas que de alguma maneira lhe desagradavam, e eles mutilavam, torturavam, matavam com requintes de crueldade. Entre a praia e a cidade de Nínive, alguns historiadores dizem que muitos prisioneiros de guerra eram enterrados apenas com o pescoço para fora e deixados ali para morrer, para que quem se aproximasse da cidade recebesse essa mensagem: se você está chegando em Nínive para intentar algum mal contra nós, você está perdido. Muitos profetas morreram antes de Jonas, e Jonas não gosta da cidade, mas Deus manda ele ir lá.
com uma mensagem ruim, e ele gosta da mensagem. Nínive vai ser destruída. Capítulo 4 de Jonas, ele diz: eu me subi num lugar alto, me assentei e fiquei esperando a cidade ser destruída. Eu queria isso. Mas ele sabe que há uma chance de Deus não destruir a cidade se tiver arrependimento no coração do povo. Irmão, e ele sabe que quando o profeta abre a boca, o Espírito fala, toca no coração das pessoas, e almas são atraídas para Deus. Ele diz: vai que eu prego e o povo se arrepende. É isso que ele está dizendo. Eu disse para Deus: tu está mandando eu pregar a destruição, mas eu sei que tu podes mudar de ideia e salvar aquele povo se ele se arrepender, e eu não quero. Ô irmão, e que triste que é para o homem e para a mulher de Deus recolher a sua mão na direção daquele que mais precisa. Eu não vou pregar para esse aí não tem mais jeito, isso aí já está condenado, isso aí é carta fora do baralho, isso aí já está fora dos planos do Senhor, não vou perder nem o meu tempo. Irmão, pregue a tempo, pregue fora de tempo, jogue a semente. Se vai cair no espinheiro, se vai cair na areia, se vai cair entre as pedras, ou se vai cair em terra boa, não é problema seu. A tua obrigação como cristão é jogar a semente. Tu joga, outro rega, e o Espírito Santo faz a planta brotar. Deus dá crescimento, e quando você vê a terra seca que tantos ignoraram, é hoje uma grande lavoura, com árvores dando fruto para a glória de Deus. Jonas diz: Deus é bom, Deus é misericordioso. Se eu pregar, corre o risco daquele povo se arrepender, corre o risco de Deus não castigar aquela cidade, e isso eu não quero. O problema de Jonas não é medo, o problema de Jonas é desamor. Jonas não é covarde, Jonas está sendo omisso. Medo todos nós temos. Medo é uma coisa comum nos nossos dias. Eu me sinto muito mal de chamar Jonas de medroso, quando eu tenho medo de coisas muito menores. Eu não me sinto com moral para apontar o dedo para Jonas e dizer: que vergonha, Jonas, você fugindo de Nínive. Quando eu fujo do meu colega de trabalho que me pede uma oração, quando eu fujo do meu vizinho que eu escuto as brigas constantemente, mas eu nunca parei ele na rua e disse: posso orar por você? O problema de Jonas é se omitir, se negar a fazer a diferença, se negar a ser sal da terra, se negar a ser luz do mundo. E para isso ele desce até o porto. Ele olha no horizonte para a direção de Nínive. E ele olha para o porto, um barco ancorado, pronto para zarpar na direção contrária. Ele fala: é para aquele lado que eu vou. Para onde você quer ir, Jonas? Não interessa, desde que seja o contrário de Nínive. Tem uma frase do John Adams que ele diz assim: se tu quiser fugir da presença de Deus, o diabo vai te dar o cavalo com a sela. Trazendo para a história de Jonas, se você quiser navegar para longe de Deus, irmão, o diabo vai colocar um barco prontinho para zarpar diante da tua frente, com uma passagem balançando assim, para você pegar, não pensar duas vezes e entrar num barco. E nós cantamos um louvor agora há pouco dizendo: olha para mim. Eu tenho uma notícia boa para ti nessa noite, uma notícia ruim.
A notícia boa é que neste exato momento os olhos de Deus estão sobre a sua vida. E eu vou além. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida enquanto você ainda era gerado no ventre da tua mãe. Davi relata no Salmo 139: tu olhavas a minha vida sendo formada, e via os meus ossos sendo gerados no ventre da minha mãe, e escrevia no seu livro os meus dias, antes mesmo de eu nascer. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Notícia ruim: se tu tiver com intenção de fugir, os olhos do Senhor continuarão sobre a sua vida da mesma maneira. É o próprio Davi quem diz: se eu quiser tomar as asas da alva, o Senhor me alcança. Se eu fugir para as extremidades da terra, o Senhor está lá. Se eu subir ao céu, tu está aí, porque essa é a tua morada. Se eu descer nas profundezas da terra e fizer no Seol a minha cama, tu me encontras lá também. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida o tempo todo, seja te protegendo, seja te amando, seja te guiando, te conduzindo, ou permitindo que você tome decisões erradas, para lá na frente Ele te mostrar qual é a rota correta que Ele quer recolocar a tua vida. Jonas entra num barco na direção de Tarsis, e ele está tranquilo. O barco está indo na direção oposta, meus problemas se acabaram, vou descer até o porão desse navio e vou dormir, e só vou acordar em Tarsis. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jonas é homem de Deus, Jonas é profeta do Senhor, Jonas é chamado, Jonas não é qualquer um não, ele tem história, ele tem legado, ele tem experiência, ele tem intimidade com Deus, é um homem que honra a Deus e que Deus honra, só que agora ele está fugindo do propósito. E até o homem de Deus, quando ele foge do propósito, ele vira um imã que atrai tempestade. Cuidado com quem entra na tua vida, por ter até pessoas que você olha e diz, é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus, mas se essa pessoa estiver fora do propósito, e você começar a caminhar na mesma direção que ela está andando, a tempestade também vem sobre você. Enquanto Jonas está dormindo tranquilo, uma tempestade se levanta no mar. Eu não sei quem era o dono do barco, eu não sei quem vendeu a passagem para Jonas, mas uma coisa que a vida tem me ensinado, é que quem é o dono do barco, pouco importa. O que faz toda a diferença, é que o dono do mar, continua sendo Deus. Irmão, eu tenho tentado fazer isso tantas vezes, e eu sei que você já fez isso também, pegar um barco qualquer, e tentar remar na direção oposta, para fugir do que Deus tem para a tua vida, mas como tu vai fugir de Deus no mar, sendo que o mar é dele, a onda é dele, o vento é dele, e a tempestade é dele também. Às vezes a gente diz, o diabo levantou uma tempestade na minha vida. O diabo levantou uma tempestade?
Ou se você olhar acima da tempestade, você vai ver entronizado sobre as nuvens escuras o trono de Deus. Atos capítulo 27. Paulo, ele está viajando rumo à cidade de Roma. Roma é para cá. Mas para lá existe uma ilhazinha chamada Malta. Os romanos chamavam os habitantes de Malta de bárbaros, porque eles não viviam pelos regimentos de Roma. Ninguém se importava com aquela ilha, com as pessoas que moravam lá. Mas Deus tinha um plano naquele lugar. Deus precisava salvar vidas naquele lugar. Deus olha para o mar e tem um navio. Dentro do navio está Paulo, o maior missionário de todos os tempos. Dentro do navio está Lucas, escritor de 2 dos mais importantes livros do Novo Testamento. E Deus fala: são eles que eu vou usar. E alguém lá no céu diz: não dá, o navio deles está indo na direção oposta. E Deus fala: esquenta com isso não, porque o navio pode ser dos romanos, o navio pode ter um capitão, pode ter uma rota, pode ter um caminho trilhado, mas o mar é meu, a onda é minha, e eu vou levar Paulo para onde eu quero. Como é que Deus faz isso? Tempestade. Atos tem um capítulo inteiro, onde o personagem principal é o Euraquilão. Não é pregador, não é profeta, é um furacão, irmão. Mensageiro de Deus, se levanta nas águas. Por 14 dias chove, venta, tempo fechado, ninguém vê sol, ninguém vê estrela, o barco rodando que nem um peão. O comandante toma uma decisão desesperada, ele corta tudo, as velas, os baldrames, derruba tudo. Eles perdem o controle do barco. E quando o homem perde o controle do barco, ele fica à mercê da vontade do mar. E o mar, como nós já dissemos nessa noite, ele pertence a Deus. Aí Deus fala: agora eu coloco na rota que eu quero. Tem tempestade que vem na tua vida, não é para te matar não, viu? Quando Paulo perguntou: Deus, nós vamos morrer? Deus disse: não, o barco vai afundar, mas dentro do barco todo mundo vai sobreviver. Deus vai permitir que seu barco afunda. Se você insistir em ficar agarrado no barco, tu vai afundar com ele. Mas se tu aceitar a vontade de Deus, mesmo que você só tenha destroços para se agarrar, agarra, nada até a praia, não pare de nadar, continue na direção que Deus aponta, que tu chega lá, mais forte, mais determinado e mais preparado para fazer a missão que te foi proposta. A tempestade que vem sobre o navio, não é para matar Jonas, é para colocar ele na rota. O tempo está bem curtinho e eu já estou terminando. Os homens no navio não sabem o que fazer, jogam fora suas cargas, o navio está quase indo a pique. Eles começam a clamar os seus deuses, ninguém resolve nada. Então alguém se lembra de Jonas? E Jonas vem: quem és tu? De onde vem? Eu sou Jonas, eu sou profeta do Senhor e eu estou fugindo dele. E foi ele quem mandou a tempestade sobre nós. Quer resolver o problema de vocês? Me joga no mar.
Oh, irmão, tem tanta gente dentro do ministério, que outrora foi tão usado por Deus, e que hoje está com essa sensação que mais atrapalha do que ajuda, com a vontade de abandonar o barco, pedir para as pessoas, me joga no mar, me esquece. Deixa eu dizer para você que quando o profeta é jogado no mar, a Bíblia fala que Deus envia o grande peixe, e o peixe engole Jonas, e por 3 dias, Jonas fica dentro do estômago daquele peixe, e ele acha que vai morrer, mas o estômago do peixe também não é para te matar, é para te levar a ter uma experiência com Deus, porque lá dentro, da barriga do peixe, Jonas ora, e ele diz, do ventre do inferno eu clamei, ah Senhor, me dá mais uma chance. Oh irmão, e o mesmo Deus que dá uma segunda chance para Nínive, é o mesmo Deus que dá segunda chance para o profeta, é um Deus de segundas chances. E o peixe vai, solta Jonas na praia de Nínive. Ou o peixe, a tempestade, é só para te levar para o lugar que você tem que ir, meu irmão. Você não vai morrer por causa disso não. Você não vai desistir por causa disso não. É só Deus te dando um trato. Deus gostaria de trabalhar com você só usando flanela, passando massinha de polimento, mas a gente é ruim, a gente é difícil de trabalhar, aí Deus precisa pegar umas lixas, precisa pegar umas milhadeiras, uns discos de desbaste, umas granas bem grossas, mas tudo isso é para te moldar a imagem e semelhança dele, para transformar o teu ministério, não no que você quer ser, mas no que ele deseja que você seja, para te levar não aos lugares que você quer visitar, mas aos lugares onde tem almas clamando, pedindo por socorro, e o socorro está nas suas mãos. Jonas corre, sem olhar para trás, sujo, ele não se importa com as caveiras pelo caminho, ele entra correndo na cidade, dizendo, Deus vai destruir essa cidade, Deus vai destruir essa cidade, e os moradores da cidade dizem, e agora Deus vai destruir a nossa cidade, o Deus dos israelitas vai destruir a nossa cidade, o que a gente faz? E aí o rei diz, vamos fazer jejum, vamos fazer orações, vamos pedir misericórdia, quem sabe ele tem misericórdia de nós. E aí nós chegamos no capítulo 4 que nós lemos, Jonas sobe nas montanhas para ver Nínive queimar, mas Nínive não queima, e ele chora dizendo, ah Senhor, era por isso que eu não queria vir, porque Tu és bom. Irmão, o motivo de Jonas ficar triste é o motivo da minha alegria. Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és longânimo, Tu és benevolente. E para resumir a história, Deus diz para ele, Jonas, por que você está triste? Ontem eu fiz crescer sobre sua cabeça uma árvorezinha, ela te deu sombra. Hoje pela manhã eu mandei um bichinho comer a raiz dela, ela morreu e você está triste porque uma planta morreu. Tu acha que eu, o Criador de todas as coisas, o Criador do ser humano, me alegro em destruir uma cidade com mais de 120 mil homens? A minha alegria, Jonas,
é perdoar. A minha alegria, Jonas, é me aproximar. Eu me alegro em ministrar amor. Deus não te alegra em ver sofrer, não, irmão. É que às vezes Deus só precisa ver o seu coração se arrepender. Alguns anos atrás, o Nicolas, eu fui levar ele para a escola no primeiro ano. E quando a gente chegou na porta da escola, eles não permitiam a entrada dos pais. E o Nicolas, assim como eu, ele é tímido. Aí tinha uma senhora na porta da escola, uma senhora alta, forte. Eu disse, eu não vou discutir, senão eu vou apanhar essa mulher que é barra pesada. E o Nicolas falou para mim, pai, eu vou ter que ir sozinho. Eu falei, filho, vai ter que ir. E o Nicolas entrou, e eu fiquei do lado de fora do muro, irmão, olhando pela grade. E o Nicolas foi andando, de repente ele parou no pátio, começou a olhar em volta, procurando alguém que ele conhecia, e não conhecia ninguém. A irmã Nilva, ele colocou a bolsa dele no chão, e ele fez esse gesto aqui, ó. Esse gesto é de quem está tentando esconder a lágrima. Ele não está fazendo birra, ele não está fazendo manha. Ele está chorando por dentro, mas ele não quer que as pessoas percebam. Ele precisa ser forte, mas ele está quebrado. E eu, como pai, conheço o filho que eu tenho. E quando ele fez esse gesto, irmão, eu enxerguei o coraçãozinho dele moído. E naquela hora eu falei, eu não estou nem aí com esse muro, eu não estou nem aí com essa grade, eu não estou nem aí com aquela senhora forte lá na porta. Eu entrei na escola, corri pelo pátio, cheguei no Nicolas e abracei ele. Aí ele virou para mim e falou, pai, eu sabia que você ia vir. E eu fiquei muito orgulhoso como pai. E aí eu estava indo embora, orgulhoso de mim, eu levei até ele na sala, coloquei ele na carteira, ele ficou mais tranquilo, eu fui embora. Quando eu estava descendo a rua de casa, eu entendi, irmão, como eu nunca tinha entendido. Perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, nunca Deus desprezará. Deus é o meu pai, como eu sou o pai do Nicolas, e como eu vi o coração do Nicolas quebrado, e não aguentei ficar longe. Deus, quando enxerga o teu coração quebrantado, quando Deus vê as lágrimas que você esconde do mundo, Ele não consegue resistir, e Ele vem. Se alegra. Você pode estar vivendo em Nínive, pode não ter esperança para a cidade, mas para o morador que quebranta o seu coração, ainda tem socorro, ainda tem amparo, ainda tem misericórdia, ainda tem muito amor descendo do céu. A história não acabou, meu irmão, nem para Nínive e nem para Jonas. Eu não sei se você está na cidade ou se você é profeta, mas eu só sei que Deus está juntando as duas coisas aqui nessa noite, e dando um grande livramento para esta igreja, para essa cidade, para esse país, porque Deus ainda continua tão misericordioso quanto foi nos dias de Jonas, amém? Você pode se colocar de pé para nós fazermos uma oração?